Final de jogo, vitória do Palmeiras, placar de 4-1, venceu, convenceu e uma vitória muito importante também, pensando na briga pelo título do Campeonato Nacional. Mauro, muito boa noite. Boa noite, Nápoles, torcedor da Jovem Pan, do Palmeiras, do Fortaleza, quem é de Fortaleza, quem é de Palmeiras, mas quem é a favor do futebol sabe que o Palmeiras jogou muita bola no segundo tempo. Na primeira etapa não foi assim, não. O Palmeiras fez 1-0 com o gol do Rafael Veiga, num pênalti cometido pelo Facundo Torres e marcado e bem marcado pela arbitragem, pois o Fortaleza não estava bem, mas na primeira chegada empatou, um lance que o Everton fez duas grandes defesas, o Lucero empatou, o Lucas Crispim empatou aos 22, e aí sim o Lucero aos 31 da primeira etapa, que até então não estava legal, mas o Fortaleza mais perigoso, só não virou o placar porque o Everton fez algo que poucas vezes se reconhece, mas tem que se falar sempre. A capacidade dele no 1 contra 1, no mano a mano, fechar a meta, fechou, a bola explodiu no peito e fez a terceira grande defesa do Everton no primeiro tempo. O goleiro do Fortaleza, o Elton Leite, filho de João Leite, como falamos há pouco aqui na transmissão do Fausto Favara, pouco havia feito. Ou seja, o Palmeiras não fez um bom primeiro tempo. E muita corneta, algumas das cornetas justas ou pelo menos discutíveis, assim, por que não coloca primeiro as feras, a cavalaria, depois muda os caras? Podia ser, mas o que aconteceu de novo é um mérito inegável do Abel e da qualidade do elenco que o Palmeiras dá a ele, né? A administração da Leila, assim como a do Maurício, do Paulo Nobre, Crefisa Fan, agora Sporting Bet, enfim, tudo isso, receitas do próprio Allianz Parque, enfim, tudo isso que faz esse ciclo vitorioso do Palmeiras há mais de 10 anos. E o resultado que se viu com 8 minutos do segundo tempo foi o Palmeiras fazer, aos 11, na verdade, na oitava chance da segunda etapa, fazer 2-1, né? Num belo gol do Sousa, o primeiro dele pelo Palmeiras, né? E aí o terceiro e o quarto foram belos gols, o primeiro, claro, e o segundo do Andrés Pereira, de duas pancadas de fora da área, e foi 4-1, e podia ter sido mais pelo excelente segundo tempo do Palmeiras. Se no primeiro tempo foi apenas uma oportunidade, Nápoles, na segunda etapa, pelos meus critérios, foram 13 chances e 14 oportunidades contra duas, reforça o momento excelente do Palmeiras, seja titular ou reserva, e as dificuldades do Palermo para remontar o Fortaleza, que caiu muito de produção nessa temporada. De um trabalho bárbaro, histórico do Fortaleza com o Vojvoda, antes mesmo com o Rogério Ceni, do Marcelo Paz como presidente, agora como CEO na SAF do Fortaleza. O momento não é legal, mas tudo que o Fortaleza faz desde que voltou à Série A em 2019 é de bater palmas. E hoje mais um tempo do Palmeiras foi de aplaudir. Assim como havia sido no primeiro tempo, também num 4-1 contra o Inter no Allianz Parque no outro sábado, foi assim na brilhante primeira etapa contra o River no Monumental, segundo tempo nem tanto, e agora de novo com mais uma ótima vitória pelo segundo tempo. A única coisa que mudou do jogo contra o Inter é que o Palmeiras jogou muita bola contra o Inter no primeiro tempo, agora jogou muita bola na segunda etapa, e não porque entrou a cavalaria, porque o Palmeiras, com os mesmos nomes, voltou bem, fez 4 e poderia ter feito mais no Allianz Parque. Mauro, ainda com você, eu tava dando uma zapeada no Twitter aqui, tava vendo algumas mensagens dos torcedores do Palmeiras, do Fortaleza, enfim, e vi muita gente nas redes sociais dizendo que não teria sido pênalti em cima do Facundo Torres logo no começo do jogo, pênalti que originou o primeiro gol da equipe do Palmeiras, pessoas dizendo que o Facundo já estava se jogando antes mesmo do contato. Queria ouvir a sua opinião. Então, para você, Mauro Betti, foi pênalti? No primeiro momento, não. Essa análise, essa interpretação, eu acho bem factível, porque o jogador força, mas eu entendo que o Sacha amplia a perna de uma maneira, não é a mesma coisa. Eu vou usar um termo parecido com aquela do braço, natural ou não natural. Eu entendo que ele coloca o corpo sim na frente, e eu marcaria, o Facundo vai pra cima, vai porque faz parte do jogo, mas disputa de espaço. Você pode, eu acho um lance discutível, tá? Mas eu teria marcado o pênalti. E Mauro, é inegável, é impossível, na verdade, a gente não comentar hoje sobre a atuação do Andrés Pereira. Entrou na segunda etapa, o jogo já estava bem adiantado para o Palmeiras já vencia pelo placar de 2-1, e o Andrés Pereira entra junto com o Vitor Roque, também com o Flaco Lopes, quando o Palmeiras coloca a cavalaria, e aí cresce ainda mais no jogo, consegue ainda mais se impor diante do bom adversário do Fortaleza, que não vive, lógico, uma boa campanha no Campeonato Brasileiro, mas hoje vinha fazendo um bom jogo, e aí marca um golaço, o terceiro, na sequência já faz o segundo dele, o quarto do Palmeiras. Queria que você comentasse um pouco desse jogo do Andrés, que já tinha ido muito bem na Argentina, foi crucial também na vitória do Palmeiras diante do River, e hoje mais uma vez entrando muito bem. Torcedor vai se empolgando com essa contratação. Já tinha se empolgado até por um mérito da diretoria do Palmeiras. Mas fez falta no Mundial? Muito provavelmente. Mas se você imaginar que no começo do ano, em janeiro, o Palmeiras tentou contratá-lo junto ao Fulham por 20 milhões de euros e não houve negócio,
agora... Em agosto, né? Estamos em setembro. Em agosto, o Palmeiras traz o Andrés por metade do preço, 10 milhões de euros por outras contratações. O Sousa sai mais caro que ele, por exemplo, nada contra o Sousa, mas muito a favor do Andrés. Então foi mais uma ótima contratação palmeirense e ele joga essa sua terceira partida pelo Palmeiras, já 2 gols. Lembrando que ele entrou no segundo tempo contra o próprio Internacional e estreou. Começou jogando contra o River Plate e agora entra na segunda etapa e faz 1 e faz 2, né? E com 2 pancadas de fora da área. Então, assim, um início excelente e também não surpreendente, né? É jogador de nível, sim, de seleção brasileira. Esse brasileiro nascido na Bélgica, optou por jogar pela seleção, ótimo, e de coração, mesmo falando aqui, é muito legal que volte ao Palmeiras, né? Claro que a gente vai falar, e se der a final, que para mim deverá acontecer entre Flamengo e Palmeiras na Libertadores, vai ter um componente emocional muito forte para ele, se ele estiver lá, e claro, se Flamengo e Palmeiras estiverem, mas dentro de, sobretudo, de respeito, porque a falha dele foi infelicíssima, claro, na final de 21 em Montevidéu. Tem nada a ver com o vento, como meu Deus, como se falou do vento, contrário e tal, e ventava muito, estava lá, e tem até uma imagem minha no pós-jogo naquela partida, eu trabalhando pelo SBT, eu até botei fita crepe no cabelo para não sair voando a peruca. Claro que ela estava bem colada, mas podia sair voando a minha cabeça naquele momento, meu coração, depois daquela vitória fantástica do Palmeiras no tricampeonato da Libertadores contra o Flamengo. Mas o Andrés, quando ele pisa na bola e dá a chance pro próprio Davidson, que hoje aliás se enfrentaram no Allianz Parque na segunda etapa, para mim o Andrés Pereira é o melhor jogador do Flamengo no jogo. Então você vê como o futebol e a vida podem ser crudelíssimos como foram com o Andrés Pereira, e agora ele vem numa outra realidade, 4 anos depois pro Palmeiras, para fazer bonito como acaba de fazer lindo nesse justíssimo Palmeiras 4, Fortaleza 1, no dia que se celebra 83 anos da arrancada heróica do Palestra, que morreu líder do Palmeiras, que nasceu campeão paulista de 42. Ô Mauro, queria continuar falando desse time do Palmeiras, que tem agora pela frente uma decisão muito importante diante do River. Está em vantagem, é verdade, venceu no Estádio Más Monumental para mais de 80 mil torcedores argentinos pelo placar de 2-1 e agora decide em casa, diante do seu torcedor na próxima quarta-feira, a partir das 9h30 da noite. Mas eu queria ouvir de você, Mauro, se foi correto a decisão do Abel Ferreira em hoje poupar os principais jogadores, poupar a cavalaria. Claro que a maioria entrou ao decorrer da partida na segunda etapa. A gente falava aqui Andréas, Vitor Roque, Flaco Lopes, jogadores importantes desse time do Palmeiras, que ganharam minutagem na segunda etapa, mas descansaram no primeiro tempo. O Abel acerta em poupar esses jogadores e correr o risco, porque não aconteceu, mas correu o risco de perder pontos para um time que hoje está no Z4 do Campeonato Brasileiro. Então é uma aposta, pegando para não ir longe de um exemplo aqui não foi no Brasileiro, foi na Libertadores, Nápoles. O que aconteceu com o Flamengo contra o Central Córdoba na fase de grupos da Libertadores. Um time sabidamente frágil, contra um elenco sabidamente fortíssimo como o do Flamengo. Que fez o Felipe Luiz? Colocou o time sinal titular, e aliás tinha mais titulares do que o Palmeiras agora nesses 4-1 contra o Fortaleza. Colocou, e o Flamengo jogou muito mal e acabou perdendo por 2-1. Aí foi uma saraivada de crítica, tá? Onde já se viu desprezo, menosprezo, soberba, já achou que já ganhou. Não, você tem que fazer isso, e com esse calendário intenso, insano, e esse para Palmeiras, para Flamengo, para Fluminense e Botafogo, os clubes que jogaram a Copa do Mundo de Clubes no meio do ano, você tem que poupar de energia, você tem que gerir os gastos energéticos, os desgastes dos atletas. Então, o que havia feito o Felipe Luiz contra o Central Córdoba, com menos desfalques do que o Palmeiras, que hoje a rigor tinha como titular mesmo só o Everton para começo de conversa, e fundamental por 3 grandes defesas, como a gente já destacou aqui na primeira etapa, o Palmeiras tinha que fazer o que fez, e fez muito bem para mim, fez muito bem, até porque no final das contas deu 4-1. Agora vai que o Palmeiras tivesse só empatado ou mesmo perdido pro Fortaleza do Palermo, ia cair o mundo. Ao mesmo tempo, Nápoles, e aconteceu com o Vitória no passado, né? O Palmeiras colocou o Estevão no jogo em que ele era para poupar, ele se lesionou. E aí, no caso do Felipe Luiz, se ele bota, por exemplo, o Arrascaeta e tivesse machucado naquele jogo, ia cair o planeta em cima dele. Agora, o Palmeiras bota o Vitor Roque, e desde o início ele tivesse lesionado, mesmo no finalzinho, o jogo dominado, tudo a gente vai pro resultado final, né? Ou para uma análise até simplista, para não dizer simplória, né?
para mim, extremamente superficial, baseada no resultado. Acho que o treinador tem que tomar atitudes, por óbvio, tem que arriscar algumas vezes, e o arriscar é não arriscar, ou seja, poupar, preservar os seus atletas. E como no final das contas foi Palmeiras 4, Fortaleza 1, não se discute. E essa tese, que é discutível também, então começa com os titulares, eu a princípio sou contrário, pelo seguinte, no início do jogo, por óbvio, tá todo mundo a 100%. No finalzinho do jogo, claro, dependendo do resultado, você vai pegar um adversário mais desgastado fisicamente, mais esgarçado, mais esgotado até mentalmente, então os espaços aparecem, como também apareceram para os golaços do Andreas Pereira, sobretudo o primeiro, que foi o terceiro do Palmeiras no segundo tempo do Allianz Parque. Então eu sou da tese que deve se poupar no mais das vezes para poder sobrar um pouquinho mais de energia pro combustível estar mais disponível, pro tanque estar mais cheio para outros compromissos. Queria também conversar com você a respeito de um jogador em específico que hoje, ao meu ver, fez uma boa partida, hein? Não vinha ganhando tantos minutos no ataque do Palmeiras, mas hoje o Ramon Sosa foi muito bem. Teve boas oportunidades, marcou um gol, um golaço, inclusive, o segundo do Palmeiras, um gol para dar alívio também pro time, e criou oportunidades. É um bom indicativo que ele deve ganhar mais minutos com o Abel Ferreira? É interessante que o Palmeiras não fez lá um primeiro tempo bom, a gente conversava sobre isso no Nápoles, mas evidentemente o gol que ele fez, o golaço, pela direita, ele é um cara que gosta mais de jogar pela esquerda, não é pra qualquer um, né? Foi um gol que dá moral, e nisso também é legal, né, Nápoles e torcedor da Jovem Pan, você